Boa noite. Boa noite. Saudações a todos e a todas, em especial aos moçambicanos que estão neste momento a nos acompanhar. Convidamos aqui a imprensa hoje para poder presenciar um momento especial na história de Moçambique. Como o nosso candidato já tinha falado no comunicado à nação, estamos neste momento com resultados extremamente avançados e a nos dar uma vitória que poderão aqui testemunhar. Essa conferência de imprensa vai ter dois momentos específicos, sendo que no primeiro momento o nosso colega Denis, que cuida de aspectos técnicos, vai fazer uma explanação, uma apresentação daquilo que tem sido o nosso trabalho preparado já há muito tempo, tanto para o controle de voto, assim como para a sistematização dos resultados. E depois também vai apresentar até ao nível de processamento dos dados que nós temos na base dos editais originais que nós obtemos nas mesas, aquilo que são os resultados até aqui a nível nacional. E, posteriormente a isso, o nosso presidente eleito vai também ter a oportunidade de tomar a palavra para apresentar e falar um pouco de aspectos políticos relacionados com os próximos passos, uma vez que já se fez o primeiro anúncio de ter se formado já uma comissão que irá trabalhar para esta transição governativa. Atinente a isso, existem outros aspectos e detalhes que serão partilhados aqui. Sem mais demora, vou convidar já o colega Denis Timão para que possa tomar a palavra e explicar toda a engenharia que a imprensa terá a oportunidade de ver em primeira mão aqui e transmitido a nível nacional. Boa noite. Conforme meu colega disse, nós estamos na presença de uma inovação. Entretanto, acredito que muitos de nós que estão aqui presenciou algo parecido no ano passado. Portanto, pela primeira vez, desde a história da nossa democracia multipartidária, estamos a falar de mais ou menos 30 anos, nós nunca tivemos, por exemplo, o nosso partido no poder a apresentar resultados de que efetivamente ganhou. Mas pela primeira vez em 2023 nós conseguimos apresentar dados de que efetivamente o nosso candidato Venâncio Mondlane ganhou. Então, pela primeira vez nós demos um salto de qualidade, não é? Todos os exemplos passados são de declaração de vitória, mas sem fundamento. Portanto, o exemplo do ano passado, ainda que tenha sido feito neste território da cidade de Maputo, desta vez ele é amplificado para nível nacional. Como devem imaginar, traz constrangimentos de foro infraestrutural, de foro técnico e também logístico. Portanto, adotamos uma maneira diferente, mas com o mesmo princípio. Bom, por esta porta, depois convidaremos, assim que terminarmos a conferência de imprensa, para fazer uma pequena apreciação, mas nós temos duas salas, onde temos uma sala geral, que temos cerca de 60 pessoas. São cerca de 15 computadores que fazem parte de um bloco que nós chamamos de bloco de centralização. O tipo de rede que nós decidimos usar é uma rede de malha. Decidimos usar uma rede de malha porque ele permite fazer redundância. Já vão perceber do que é que decidimos por essa espécie de rede. Significa que temos uma central aqui em Maputo e temos centrais nas províncias e temos centrais também ao nível do distrito. Portanto, nós conseguimos, a partir do distrito, receber informação diretamente para a central de Maputo,
mas a partir do distrito conseguimos também receber informação no nível da província. E da província conseguimos também receber informação para a zona central. Estas redundâncias permitem-nos ter dados e apresentá-los com segurança de que, efetivamente, eles passaram por vários crivos de verificação. Podes continuar isso, Por vários crivos de verificação. Portanto, nós temos a esta altura, nós temos a esta altura editais que nos chegam de forma digital e, ao mesmo tempo, nós confrontamos com os dados que também são submetidos ao nível da província. Portanto, se temos um computador ao nível do distrito, ele, à altura que faz a submissão dos dados, ele envia para a província, mas envia também para a central. À medida que nós vamos recebendo os editais físicos, nós comparamos também. Então, esta é a forma que nós temos de confrontar os dados que nós temos estado a receber. Como devem imaginar, esta eleição é tripla, presidencial, legislativa e presidencial, então acarreta uma dinâmica diferente, razão pela qual hoje nós vamos fazer um pronunciamento em relação à eleição presidencial. Mas a nossa promessa é de que de 3 em 3 horas, ou no máximo de 5 em 5 horas, nós façamos a atualização. E à medida que formos fazendo a atualização, e a provincial. Nesta altura, cerca de 35% de material já processado, estamos a falar de cerca do universo de 25 mil mesas, então são mesas já processadas ao nível de todo o país. Como devem imaginar, há muitos constrangimentos, os caros jornalistas devem ter se apercebido de questões ligadas a MMVs que se recusam a assinar atas, outros que fogem com elas e outras situações como é o caso do nosso mandatário que sofreu um assalto e não pôde presenciar, e certos delegados não puderam presenciar a eleição. Isso faz com que não tenhamos também uma uniformidade. Estamos a falar de 35%, mas a verdade é que em alguns círculos nós temos uma maior, que chegamos a ter 40%, 48%, mas noutros temos uma deficiência. Então, mas em média temos isto, 35%, porque estamos a falar de um número certo, que são 7.672 mesas. Portanto, neste turno da noite, nós já conseguimos fechar estes dados. Então, como podem ver, a partir da cidade de Maputo, os números que nós vamos informar referem-se exatamente na mesma sequência do sorteio que o Conselho Constitucional realizou, portanto, Lutero Simango, da Chapo, Venâncio Mondlane e o Sul Momento. Portanto, nós temos 2% para Chapo, para Lutero Simango, temos 24% para Chapo e temos 71% para Venâncio Mondlane, finalizando com 2% para o Sul Momento, ao nível da cidade de Maputo. Ao nível da província de Maputo, nós temos também a característica parece ser a mesma, 2% para Lutero Simango, nós temos 36% para o candidato da Frelimo e nós temos 58% para Venâncio Mondlane, que é o nosso candidato. E aqui o candidato da Renamo, o Momento, subiu 1%. Ao nível de Gaza, nós temos 7% para Lutero Simango, nós temos 57% para Daniel Chapo e temos 35% para o engenheiro Venâncio Mondlane e 1% para o Sul Momento. Entendemos que esta pequena distância em termos de resultados de Maputo para Gaza, penso que se percebe e já conseguem perceber em termos sociológicos o que é que significa historicamente. Mas pronto, saudamos estes resultados, aliás agradecemos aos eleitores de Gaza. Em Inhambane, nós temos 6% para Lutero Simango, nós temos 51% para Daniel Chapo e 32% para o nosso candidato, sendo que daquilo que nós verificamos, Inhambane e Zambésia, que depois vão ter mais adiante este resultado, são os pontos em que o candidato Renamo teve alguma projeção. Saltamos para a província de Sofala
em que temos 3% para o Lutero Simango, temos 37% para Daniel Chapo, 58% para Venâncio. Nós temos 2% para Lutero Simango, temos 34% para Daniel Chapo e 62% para Venâncio Mulher, o Suf Momad, com 1%. Em TED, nós temos 2% para Lutero Simango, nós temos 43% para Chapo, 48% para o Venâncio Mulher e 7% para o Suf. Zambésia e Nampula vêm as províncias que são os círculos com maior densidade populacional, logicamente que são os com a maior expressão. Depois, amanhã, quando fizermos o anúncio das legislativas, já podemos também começar a fazer alguma projeção em termos de assentos, mas nós temos 0% para Simango, nós temos 35% para Daniel Chapo e temos 60% para Venâncio Mulher e 14% para o Suf Momad. Deixa fazer referência a este 0%. O que acontece? À medida que nós submetemos os dados... O Suf Momad 4%. 4%, né? Então, à medida que nós... Desculpa, 4% para o Sul. À medida que nós vamos digitando os dados, ele continua a mostrar 0 por uma questão de casas decimais. Portanto, só depois de um certo número de votantes é que ele pode expressar o 1%. Eventualmente, se nós tivéssemos aqui o número redondo, poderíamos ter 0,80 e tal, 820 e tal. Então é preciso perceber isso. A eleição não quer dizer que nenhum cidadão... Chama atenção para se fazer este reparo, porque são números redondos. A propósito, também fazemos o reparo para que, num somatório que eventualmente os jornalistas vão poder fazer, onde perceber que a percentagem é 90% e mais alguma coisa. Não é exatamente 100%, ele não fecha, em virtude desta situação. Mas quando nós fizermos a última apresentação de resultados, nós podemos dar depois os números certíssimos. Portanto, em Nampula também temos a mesma situação, que é 0% para Lutero, temos 40% para Daniel Chapo, temos 54% para Venâncio Mulher e temos 5% para o Suf Momad. Em Cabo Delgado, temos 1% para Lutero Simango, 42% para Daniel Chapo, 51% para Venâncio Mulher e 5% para o Suf Momad. Por último, temos em Niassa 6% para Lutero Simango, 52% para Daniel Chapo, 35% para Venâncio Mulher e 6% para o Suf Momad. Faço também alguns comentários em relação à província de Niassa. Efetivamente, já tínhamos, assim, de forma esporádica, indicado que, em alguns círculos, tínhamos registrado algum déficit. Esperamos, nós neste momento estamos a 35%, que efetivamente o cenário se altere. Bom, tendo expressado estes resultados provinciais, passo agora a referir os ensaios gerais, que são as médias. Nós temos 2,81, mais ou menos isso, para Lutero Simango, do universo de votos que nós já tratamos, estamos a falar de 7.672. Nós temos 40,89. Nós aqui quisemos colocar a coisa neste sempre. É a razão pela qual nós fizemos este diagrama, porque expressa melhor. Se nós formos ao processo informático, ele é capaz de dizer 41. Depois temos 51% para Venâncio Mulher e, por último, temos 5% para o Suf Momad. Portanto, isto é o que se nos oferece dizer, à medida que, como já disse, à medida que nós vamos obtendo informação, esperamos que, pela dinâmica do trabalho, conforme está sendo feito, nós consigamos de 3 em 3 horas, essa aqui é a nossa aposta, queremos o máximo de celeridade, até para contrariar alguma onda de informação duvidosa que tem estado a aparecer, mas no máximo de 5 em 5 horas
nós poderemos dar melhor informação. Muito obrigado. Neste momento vou passar a informação para o nosso candidato, nosso presidente, Gerácio Molhano. Obrigado. Tenha a palavra. Palmas para o Diniz, né? Ok, bom, eu não estou habituado a ser muito disciplinado, assim como o Diniz, todo sentadinho e tal, mas vou ver se não posso destoar com este grande técnico que a gente tem aqui. Bom, eu não vou dizer assim tanta coisa. Ontem nós fizemos um vídeo, uma live, em que basicamente foi uma live para demarcar um posicionamento. E o posicionamento que nós demarcamos ontem, primeiro foi a declaração inequívoca da vitória, e depois também foi de já termos constituído uma comissão que chamamos de Comissão de Transição Governativa, para mostrar que estamos disponíveis para uma transição pacífica, se até o final do apuramento do restante dos 75% das mesas ainda para processar, nós já constituímos uma comissão de transição governativa para que, de fato, tenhamos uma transição pacífica, que não haja necessidade de termos que avançar para outras formas, digamos assim, de luta e de resistência que estejam fora do padrão da manutenção da paz e por aí fora. Então constituímos isso no sentido de estamos a dar um sinal de que, querendo, nós sermos uma equipe que pode à mesa sentar-se com o regime do dia e negociar-se como é que essa transição é feita, de forma democrática, de forma diplomática e de acordo com os padrões e princípios da paz, da reconciliação. Portanto, queria só voltar a demarcar isto, mas também informar que hoje iniciou o processo da segunda etapa do apuramento, que é o famoso apuramento intermédio, que na verdade o apuramento intermédio é um nível de centralização de dados ao nível distrital. E essa centralização de dados, na verdade, é a apresentação de um edital, um único edital, que agrega os dados do distrito e os mandatários dos partidos com os editais das mesas, vão dizer se estão de acordo ou se não estão de acordo. Infelizmente, ainda estava a ouvir a conferência de imprensa dos observadores da União Europeia, que pelo menos a confirmar algo que é de senso comum, pelo menos entre os eleitores, em que muitas das mesas, os presidentes dessas mesas não aceitaram entregar editais aos delegados de candidatura. Noutros casos, não afixaram os editais na parte externa das assembleias de voto no fim do apuramento conforme a lei preconiza. Há casos de presidentes das mesas que fugiram com editais para casa. Um caso que eu particularmente presenciei e até liguei para uma das televisões, penso que está aqui, veja aqui o logotipo dessa televisão, aqui há mais ou menos 5 minutos a pé, que é na escola 7 de setembro, que o presidente da mesa, primeiro, não tinha contabilizado todos os votos, segundo, não queria entregar o edital, e terceiro, colocou-se em fuga com a ajuda da própria polícia. Então ficaram os delegados de candidatura, os GMLVs, e o presidente não estava lá. Estou a falar de coisas aqui, a bem pertinho. E eu pedi uma das televisões que era para ir testemunhar isso. E esse caso acontece um pouco pelo país inteiro. E daí que hoje iniciava o apuramento intermédio, mas tenho certeza que muitos dos distritos não tinham condições objetivas para concluir o apuramento intermédio. Outra questão que estamos a acompanhar é que estão a aparecer editais do apuramento intermédio verdadeiramente absurdos,
justamente porque quando eles se aperceberam que estavam a perder, começaram a produzir editais falsos, e esses editais têm os problemas clássicos que a gente já conhece. É ter um número de votantes que às vezes é inferior que os votos de um dos candidatos. São tantos editais desses que estão a acontecer, essas coisas absurdas que a gente está a ver. Portanto, queríamos informar também que provavelmente os órgãos eleitorais vão dar a conhecer resultados do apuramento intermédio, em que o candidato da Frelimo e o próprio Frelimo estarão em vantagem, mas claramente são dados inequivocamente falsificados, adulterados. Isso não há dúvidas nenhumas quanto a isso. O que está a acontecer agora é mais ou menos a repetição do cenário que aconteceu nas eleições autárquicas. Nas eleições autárquicas, a nível das mesas, nós vencemos a eleição, mas a nível do apuramento intermédio, houve falsificação de dados, houve adulteração até dos editais que vinham das mesas. Aqui na cidade de Maputo, só para refrescar a nossa memória, 3 tribunais conseguiram provar isso, que era o Tribunal de Canfumo, o Tribunal de Tamanculo, o Tribunal de Camavota, que demonstraram que os órgãos eleitorais haviam falsificado editais. E isso depois de uma perícia do Ministério Público. O tribunal tirou sentenças que provavam a falsificação de dados na cidade de Maputo, ao nível do apuramento intermédio. Portanto, é o mesmo cenário que querem repetir agora para nível nacional. E veja só, para quem está aqui na cidade de Maputo, o caricato, que o tribunal disse que o diretor do STAI, de nível de Canfumo, Tamanculo e Camavota, haviam falsificado resultados, mas os mesmos diretores falsificadores são os que estão a gerir o processo agora. Da mesma forma, quem depois foi chancelar isso, que é a presidente da Comissão de Eleições da cidade de Maputo, Ana Chemane, é a mesma que está a gerir este processo. Então não vamos com estes fraudulentos burladores que estão provados em tribunal esperar que hajam resultados diferentes. Só um dado aqui para partilhar convosco. O Chemane é nosso diretor de gabinete. O Divano estava aqui, o coordenador da área técnica da contagem paralela, estava a dizer que tivemos problemas na credenciação. Temos um distrito inteiro, que é o distrito de Campo Buano, que nós não tivemos uma única credencial para os nossos delegados de candidatura. 265 mesas. Que representa 265 mesas. Nós não tivemos uma única credencial para podermos. Por quê? Porque o nosso mandatário, ao sair da CDE com as credenciais, foi assaltado, agredido. E o único objetivo do tal assalto e agressão era apenas retirar as credenciais. Fez-se um auto de polícia, comunicou-se isto à polícia e pegou-se no auto de polícia, fez-se um pedido à comissão eleitoral da cidade para emitir novas credenciais em função de uma prova policial de que houve agressão, e pura e simplesmente esta senhora, que já tinha sido identificada no ano passado pelo tribunal como a falsificadora de editais, ela pura e simplesmente rejeitou emitir novas credenciais. Portanto, nós fomos em Campo Buana sem um único delegado de candidatura para essa situação. Mas mesmo assim, a nossa vitória em Campo Buana foi inequívoca. Como é que nós tivemos editais? Claro, de formas alternativas, não é? Tivemos várias parcerias com quem estava na sala para termos os dados, para termos esses editais. Mas nesse distrito em particular, ganhamos as eleições de forma inequívoca. Portanto, o resultado mais expressivo que nós temos é da cidade de Maputo, com um pouco mais de 70% de votos. Portanto, queria dizer isso. Outro dado que eu queria deixar aqui convosco, neste momento que estou aqui a falar convosco, recebemos em Balama, o Tribunal Judicial de Balama recebeu um processo de contencioso movido pelo Podemos relativamente a 29 urnas falsificadas, e o tribunal, graças a Deus, conheceu o processo. Atenção, não estou a dizer que fez uma sentença favorável ao Podemos,
mas considerou procedente os argumentos que estavam num pedido de impugnação. E esse julgamento vai ocorrer, se não estou em erro, amanhã, sábado. Portanto, já teremos até segunda-feira a sentença. Estão lá casos muito graves. Urnas duplicadas, temos lá número de eleitores repetidos 4, 5, 6 vezes. Graças a Deus isso foi identificado. Vai ser um dado muito interessante para a imprensa acompanhar nos próximos tempos. Portanto, nós, em conclusão, do ponto de vista político, não só de questões técnicas, nós estamos numa situação que comprova que temos um regime que tudo vai fazer para que não perca as eleições. Vejam só, aqueles números que estão ali, mesmo o candidato da Frelimo, são números, resultados depois do enchimento. Quer dizer, a nossa votação, ou digamos, os votos que nós recebemos foram tão expressivos que mesmo depois do enchimento até a exaustão, ainda estamos com esses números aqui a nível nacional. Portanto, mesmo depois de todo o enchimento. É por isso que nós estamos a considerar isso. Nós sabemos que boa parte daqueles editais da Frelimo e do Chapo são adulterados. Mas nós estamos a considerar esses mesmos editais porque eles são provenientes da mesa. Portanto, são mais difíceis de questionar, porque é aquilo que na mesa se produziu depois do enchimento. Então, estamos a considerar, a admitir que o enchimento fica com eles, mas estamos ali com um resultado inequivocamente superior, histórico, que nunca foi visto em Moçambique. E muita gente pergunta-me, né? Então, Venâncio, se eles continuarem sempre com aquela história deles de sempre, né? Porque o que é que acontece? Há uma técnica de entretenimento que eles fazem, que é o seguinte: deixam-nos discutir, por exemplo, a fase do apuramento parcial. Estamos à procura de editais, estamos a correr, fazer contagem paralela. O que é que eles fazem? Eles avançam e já lançam números falsos para a fase seguinte, que é do apuramento intermédio. Significa, quando nós transitamos do entretenimento do apuramento parcial para ir ao intermédio, já os encontramos preparados para a centralização provincial. Portanto, esta é a técnica que eles fazem. Só que desta vez encontraram uma juventude totalmente liberta dessas algemas de 50 anos de escuridão. Então também estamos aqui agora, já também nos anteciparmos, enquanto eles querem falar do apuramento intermédio, nós já temos dados provisórios sobre isso. E o que é que se me é perguntado? Venâncio, agora, se isto continuar nesta onda, o que é que vamos fazer? Bom, eu ontem disse uma coisa, citando o Jonas Savimbi, disse que o problema do futuro deste país já não pode ser imputado ao Venâncio. O futuro deste país tem que ser imputado ao nível ou à intensidade da coragem da juventude desta nação. Então eu acredito que a juventude, os eleitores deste país, são suficientemente corajosos para que, de uma vez por todas, inicie-se uma etapa, uma nova era em Moçambique, em que a mentira não se sobrepõe à verdade, para que os métodos antidemocráticos não estejam sobrepostos à democracia plena, à lei e à ordem. E eu acredito que este ano nós vamos ter eventos historicamente fabulosos e sem precedentes. Eu estou muito crente nessa juventude, estou muito crente nesta nação que iniciou uma nova era para Moçambique e que tudo o que fizeram durante estes 30 anos, em termos de fraude, de burla, eu penso que agora é o dobrar dos sinos, porque é, de fato, o fim dessa era e vamos iniciar um novo processo de libertação deste país. Então, era esta pequena declaração política que eu queria fazer para nós encerrarmos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Desculpa? Sim. Eu não sei quantas. Sim. O nosso MC. Obrigado. Bom, então vamos sim às questões, mesmo por questões também de organização.
seria oportuno dizer a estação televisiva ou jornal que representa depois a questão. Obrigado. Peço para passar o microfone para que possamos ouvir devidamente as questões. Não tem outro. Não tem outro. Boa tarde, Paulo Borges MDB África. Perguntava. Paulo Borges MDB África perguntava, tendo havido enchimentos, não sendo técnica eleitoral, suponho que tem que haver mais eleitores do que os que estavam previstos na mesa. Não sei se é assim. Por outro lado, porque decidiram antecipar, sabendo que esta vossa antecipação já foi criticada por órgãos eleitorais e mesmo por alguns observadores. E depois também este apelo à mobilização popular, os riscos que envolve também já foram evidenciados, aquilo que poderá trazer. Muito obrigada. Obrigado. Se preferir, pode ser uma pergunta e resposta da comissão. Vamos permitir que seja a pergunta e a resposta para não cortar a dinâmica da conferência. Bom, há um dado que eu não fiz referência. Nós vamos usar outros meios, não precisarão de estar aqui sempre para acompanhar essa atualização. Nós, num futuro muito breve, penso que dentro de algumas horas, nós vamos fornecer um link, portanto, para o público poder acompanhar os resultados via online. Portanto, temos um sistema online que vamos proceder à entrega desse link. Então, em função disso, Paula, poderá acompanhar nesses dados um dado curioso, não é muito agradável de sabermos disso, mas daquilo que nós podemos apurar das últimas duas eleições, nós temos estado a crescer em termos de abstenção. E nesta altura, pelos cálculos que nós fizemos, nós só tivemos uma presença de cerca de 40%, no máximo. Portanto, estamos a dizer que temos um vazio de 60%. Se olharmos o universo de eleitores que foram ao cadastro da CNE, estamos a falar daqueles que foram registrados, nós temos cerca de 17 milhões, era o potencial. Então, há um vazio muito grande. Eu vou dar aqui um exemplo de uma situação que nós presenciamos em Moamba, de uma mesa em que só votaram 157 pessoas. Então, estamos a falar de qualquer coisa com cerca de 640 em falta. Então, é muito fácil, a esta altura, haver um enchimento e não gerar o excesso. E, repare, nós, ainda hoje mesmo, muita curiosidade, acompanhamos com bastante atenção, e eu que o engenheiro acabou de fazer referência, estes dados, como diz uma figura que não interessa dizer o nome, já são martelados. E tivemos atenção para ver que numa mesa em Moamba, curiosamente, o número de votantes para o engenheiro Venâncio Molhano é de 78, justamente para Daniel Chapo, 78. Começa, porque, assim, não pode, ao nível... Existe uma tendência, é como em Gaza, existe uma tendência. Nós podemos ter numa mesa ou outra, eventualmente, o engenheiro Venâncio a liderar. Mas no cômputo geral, vai liderar aquele que, em princípio, nós chamamos de bastião, não é? de um determinado partido. Então, não pode ocorrer que, de forma frequente, engenheiro Venâncio subitamente comece a igualar ao mesmo candidato, se o comportamento, em princípio, era de uma grande diferença. Então, é isto que nos faz gerar suspeita e afirmar com segurança que os resultados são martelados. Portanto, é nesse sentido. Agora, por que é que nós decidimos avançar com a divulgação de resultados? Bom, se perceber, nós, na eleição do ano passado, tivemos uma desvantagem em termos de timing, mas mesmo assim nós conseguimos ser acutilantes e levamos até o Conselho Constitucional
atas e editais que até foram pedidas, mas se repararam no acórdão do mesmo Conselho Constitucional, de forma súbita, deu vitória ao outro candidato e, conforme aquilo que é do regimento do nosso Código de Processo Civil, eu vou dizer até o artigo 158 do Código de Processo Civil, número 1, demanda que as decisões dos órgãos jurisdicionais devem ser fundamentadas. Portanto, se nós temos uma situação em que o nosso candidato, no ano passado, o engenheiro Venâncio, venceu com 55%, e nós temos provas físicas, portanto, são atas editais originais, assinados pelos membros das mesas, o código da ata rima com aquilo que é a deliberação da CNE, então aquela prova é inequívoca. Então, como é que o Conselho Constitucional avançou para aquele dado? De que aquele outro candidato venceu. Então, a esta altura, achamos que é prudente nós oferecermos esses dados. O público pode acompanhar à medida que nós vamos acompanhando, à medida que nós vamos fazendo gritos, a imprensa já percebe que efetivamente faz todo sentido. Então, é neste sentido que queremos oferecer maior colaboração. Vou terminar fazendo um reparo aos jornalistas, não vão gostar do que eu vou dizer, mas nós achamos que nesta eleição os jornalistas, no cômputo geral, são um dos maiores perdedores, porque efetivamente têm sido coniventes com alguma parte do sistema para a propalação de inverdades. Então, cabe a nós fazer o nosso papel e entregar efetivamente dados que possam ajudar a esclarecer a verdade eleitoral. Obrigado. Deixa-me só. Olha, antes de mais, deixa-me só talvez dar mais um dado aqui. Eu acho que a Paula, a última vez que nos vimos foi em Lisboa, na RTP. Olha, em relação aos que estão criticando a proclamação da vitória, só queria salvaguardar aqui um órgão. Há uma notícia que foi publicada, penso que é de uma página de um site, que acho que é Mose Manignais. A notícia é absolutamente falsa. Portanto, até este momento, não existe nenhum observador que eu tenha conhecimento que publicamente tenha criticado a proclamação ou a declaração de vitória da nossa parte. Aquele Mose Manignais, eu depois fui fazer, digamos assim, a ponte para comparar com o site da União Europeia Moçambique, onde vem a entrevista, ou digamos, o resumo da conferência de imprensa. Não há nenhum parágrafo de crítica à proclamação da nossa vitória, porque na verdade a proclamação que a gente faz é uma proclamação, é um respaldo dos fatos apenas. O que a gente está a dizer é que, em função dos editais recebidos até este momento, é não se poder contabilizados, processados, tudo dá uma vitória até este momento ao Venâncio. E também, porque se fosse para essa via, a TVM e todos os órgãos tinham que ser criticados, porque a gente vê esses títulos no rodapé, no GC de todas as televisões, que a gente já conhece, digamos, a afinidade e, digamos, a inclinação clientelista desses órgãos de comunicação. Muito obrigado. Foi o chefe da missão da Commonwealth. Não disse o nome do Sr. Engenheiro, mas criticou o facto de terem sido já proclamados resultados quando ainda está Tá bem. Então significa que ele também criticou a comunicação social também. Não, digo, significa que o que ele fez também é válido para criticar a comunicação social também. Obrigado. Obrigado. Então vamos prosseguir com as questões. Boa noite. Dário Costa da STP. Bom, se calhar responder ao Diniz primeiro, que nós somos chamados pelos órgãos oficiais e partilham dados conosco, e a nossa missão é divulgar os dados oficiais. Pronto. A minha primeira pergunta é, acho que a da Paula não foi bem respondida. Como é que podemos, Venâncio, vão fazer com que esses resultados de contagem paralela sejam extremamente válidos, tendo em conta que já se diz que só os órgãos competentes eleitorais é que podem divulgar e validar os resultados? A outra pergunta é como é que esta comissão de transição de poder há de sentar à mesma mesa com os outros
para poder se negociar esta, passo a repetição, esta transição de poder? Posso? Sim. Olha, bom, primeiro, relativamente à questão dos dados, por outras palavras, a sua pergunta é mais ou menos qual é a utilidade ou a viabilidade do trabalho que vocês estão a fazer? Será que isso vai ter um impacto real ou não? Bem, há aspectos de âmbito estratégico, né? O que nós estamos a fazer, que eu não vou detalhar agora, mas uma coisa é verdade. Nós estamos a fazer um trabalho naquilo que é a nossa competência, isto é, procurar evidências das afirmações públicas que a gente faz. Então, se a gente declara uma vitória, a gente proclama uma vitória, nós temos que ter evidência. Então, esse trabalho é nosso e de qualquer partido pode fazer. Infelizmente, de 1994 até hoje, o partido do Frelimo, que supostamente ganha todas as eleições, nunca fez nenhuma apresentação pública de como é que ganhou as eleições. Então, provavelmente, nós estamos aqui a trazer um aspecto pedagógico para os outros partidos, que a gente tem que fazer proclamações, declarações e apresentamos evidências sobre isso. Infelizmente, no ano passado, nas eleições autárquicas, eu aqui aproveito também fazer uma crítica. Muita gente está aí a dizer que não, o Venâncio não tem dado muito espaço aos observadores, não aceita entrevistas, não sei o quê. Eu estou muito ocupado, de fato. Temos um trabalho tremendo. Estou aqui, estás-me a ver assim tudo tranquilo, tenho quase 2 dias sem dormir. Então, temos um trabalho tremendo aqui e eu tenho que, dentro do princípio económico do custo-oportunidade, eu tenho que saber se eu ir sentar com os observadores 1 hora de tempo, a tomar o bom café que eles costumam servir, por aí fora estão todos simpáticos, por aí fora. Se entre fazer isso e estar a coordenar as minhas equipas da contagem paralela, recolha de dados no terreno, o que é mais viável para o nosso objetivo nobre? Então eu prefiro realmente dedicar-me a isso. Então, uma das críticas que eu faço aqui é que, de fato, de 94 até 2023, um denominador comum que aparecia quando se fazia a avaliação do processo eleitoral. Atenção uma coisa, eu em 2004, 2009, eu fui moderador da apresentação do relatório da observação da União Europeia, que eu percebi, fui convidado para ser esse moderador. Mas sei muito bem do que falo. Por como é que nos últimos 30 anos, um denominador comum que aparecia é a oposição diz que ganhou, mas a oposição nunca apresenta evidências da sua vitória. Nós quebramos esse histórico em 2023, pela primeira vez na cidade de Maputo, nós apresentamos evidências da vitória em todas cerca de 900 mesas da cidade de Maputo. Fizemos mais. Para além dos originais que tínhamos, fizemos o scan de todas as atas e todos os editais. Eu, pessoalmente, convidei os embaixadores da União Europeia, convidei os que dão apoio ao nosso orçamento para o Kaiaquanga. Estavam lá Estados Unidos, vários países da Europa, ainda alguns países africanos. Angola esteve lá, apareceu, Zâmbia apareceu. Há um país que não foi convidado, que é o Ruanda, apareceu a espreitar. Nós dissemos que eles não eram convidados, que voltassem para a sua embaixada para tomar o seu cafezinho, mas que não eram bem-vindos ali. Então, fizemos uma apresentação, eu particularmente fiz uma apresentação das evidências e entregamos um flash com os 900 editais da cidade de Maputo. Os embaixadores levaram um flash, foram para a embaixada, mandaram os técnicos fazer as contas, chegaram aos mesmos números que a minha equipa de contagem paralela tinha chegado, que era de 55% para nós, aos mesmos números que o consórcio Mais Integridade, que são 7 organizações da sociedade civil moçambicanas credíveis, haviam chegado aos mesmos números que nós. As embaixadas todas também tiveram o mesmo número. Mas questões concretas que derivaram de 3 blocos. Bloco dos embaixadores, o meu partido que eu representava e o consórcio Mais Integridade, todos nós chegamos a 55% de votos nas autárquicas, mas não se derivou nenhuma consequência concreta sobre isso. Nem ao nível da política externa destes países todos europeus que estiveram cá, nem ao nível de qualquer uma advertência pública aos nossos órgãos. E hoje nós olhamos para os observadores,
já fizeram as primeiras declarações preliminares, é mesmo a cartilha desde 1994 para cá. Então, provavelmente seja por isso que nos rodamos muito tempo, porque já conheço a história, é um filme repetido, um disco tão recheado quanto esse. Estou a dizer isto tudo para dizer-te o quê, caro amigo? Este problema vai ser resolvido pelos moçambicanos. Os moçambicanos é que vão quebrar este ciclo de 30 anos de mentiras, de fraudes, de burlas, este ciclo antidemocrático, autocrático que vem seguindo. E a verdade é eu sinto que nós estamos numa transição geracional, não geracional apenas de idade. Eu sinto que é uma nova era, que agora é uma luz tênue, mas começa a cintilar, que mostra que essas eleições de 2024 vão mudar o curso da história deste país em definitivo. E a minha fé, o meu credo é no povo moçambicano. Eu creio profundamente que chegou a altura dos moçambicanos resolverem este problema com este regime, com o Partido Frelimo. Está mais do que claro que o Partido Frelimo perdeu de forma esmagadora, convincente, inequívoca essas eleições. Não há dúvidas nenhuma quanto a isso. Então, nós moçambicanos vamos resolver este assunto. E digo, a forma como os moçambicanos resolveram o assunto, também vamos pedir às embaixadas, vamos pedir aos nossos parceiros, que a linguagem que eles têm usado, quando a gente diz, olha, qual é a consequência disso? Se você concorda conosco que essa eleição for fraudulenta, que essa eleição não é credível, você continua a dar financiamento a este país que a gente sabe que vai cair nas mãos da Frelimo. Todos os grandes projetos são financiados a nível de Moçambique, a nível social, investimento público, investimento de infraestrutura. A gente sabe que 30%, 40% daquele investimento vai cair exatamente nas contas do Comitê Central. Portanto, é uma forma indireta que eles estão a financiar um partido fraudulento. Eles estão a financiar um regime de fraude. Então, e quando a gente coloca, dizem sempre, olha, nós, como parceiros, como missão de observação, respeitamos a soberania dos países e dos povos. Então, quando chegar a altura de nós, moçambicanos, resolvermos este problema à nossa maneira, então é bom que mantenham a posição de que não se metem na soberania dos povos. Muito obrigado. Vamos permitir vamos dar a primeira oportunidade aos canais que ainda não... havendo espaço para alguma insistência, vamos permitir. Mas vamos dar a oportunidade. Pode ser que a questão que quero colocar, os outros possam o fazer. Ok. Sobre a comissão de transição. Creio que depois da questão... o outro coloca a questão e ele aproveita a responder a essa. Obrigado. Boa noite, Grace. Boa noite. Respondo pelo nome de Jorge Antônio, da TV Sucesso. A minha pergunta, se calhar é curta, eu queria saber qual é essa maneira que diz que os moçambicanos vão resolver se os moçambicanos foram às urnas no dia 9 de outubro. Há uma outra maneira que refere que os moçambicanos vão resolver se não irem às urnas votar? Olha, já vem a tua pergunta, né? Mas assim, só brincando um pouco contigo, é que houve um vídeo que se tornou muito viral, em que estava um jovem da TV Sucesso. Infelizmente, a gente não conseguiu reconhecer porque filmaram as costas. Então, estava na campanha de um partido, quando se estava a dançar, quando se gritava o nome do tal candidato, também levantava as mãos. Não sei se és tu, Mas tudo bem, é brincando, também não leves a sério, é só uma brincadeira. Agora, em relação àquela questão que ficou pendente antes, né? A comissão de transição governativa ou para a governação. Não, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer? Nós somos tributários da história, dos bons exemplos históricos deste país, né? Quando nós transitamos do período colonial
para a nossa independência, tomando em consideração que tratava-se de um processo que havia de criar naturalmente possibilidades de alterações, transformações estruturais muito fortes, é importante que também que as partes definam termos de referência para a transição, exatamente para que a transição seja pacífica. Então nós estamos a dar estamos a dar, digamos assim, um sinal de boa vontade que a gente de fato possa criar uma plataforma para que a gente repita o acordo de Lusaka, né, agora, para essa transição. Agora, o que vai constituir os termos de referência? Nós temos uma proposta concreta, mas naturalmente que não a podemos divulgar agora, só depois da contraparte confrontar-se com ela e fazer a contraproposta, termos os pontos uniformizados entre as duas partes, aí não há problema nenhum, podemos lançar os termos de referência de que nós queremos passar por uma transição pacífica, e penso que os outros partidos concorrentes também podiam fazer o mesmo, porque daqui a pouco, não falta muito, termina agora, se temos novembro, dezembro, e já próximo ano temos que começar a preparar a tomada do posse, as taças de champanhe, por aí fora, as danças, valsa, por aí fora. Mas agora, em relação ao meu caro amigo, qual é essa maneira? Bom, a maneira, isto é assim, o que está a acontecer é que não me parece haver dúvidas absolutamente nenhumas de que o nosso país, ou o tipo de governação que o nosso país teve, sobretudo nos últimos 20 anos, não são de agrado da nossa própria população. É só ver, a incidência de pobreza que passou de 40 e tal por cento agora para 62%, que aumentamos agora para cerca de 27 milhões de pobres em Moçambique, caímos no índice de democracia, agora somos dos países mais... Éramos um país híbrido, agora somos considerados um país autocrático. A violação de direitos humanos em Moçambique está no ponto mais alto, a Amnistia Internacional já fez muitos exemplos sobre isso. Quer dizer, os rendimentos dos moçambicanos caíram, a qualidade de educação dos piores do mundo, os cuidados médicos também dos piores da África do mundo. Por estes dados, não me parece haver dúvidas que a população moçambicana não está absolutamente satisfeita com a forma como o nosso país é governado. E então, naturalmente, que o sinal que o povo dá nas urnas é no sentido de demonstrar que quer uma alternância. Mas eu dei exemplos aqui claros de que o regime não quer aceitar o quadro legal de se manter no poder. Então, se ele não quer aceitar as formas democráticas de se manterem no poder, naturalmente que, de acordo com a própria Constituição, que diz que todo cidadão tem o direito de resistir a ordens ilegais, o povo também, naturalmente, vai se predispor a resistir com que seja submetido a um regime no qual disse que não quer mais. Agora, como é que o povo vai reagir a isso? Não sei, eu gostaria que o povo também fosse democrático na sua escolha. A verdade é uma, é que eu vou me colocar também com o povo, se for para marchar, vou marchar. Se for para assaltar, vou assaltar. Muito obrigado. Então, obrigado. Creio que nós tenhamos esgotado. Nós vamos também deixar aqui de parabenizar o nosso governador eleito na província de Maputo, o Ivandro, porque com o vaporamento que nós temos até aqui, este homem ao meu lado vai governar a província de Maputo. E terminamos assim a nossa conferência de imprensa, convidando mais uma vez a imprensa para que possa, querendo visitar as nossas instalações, conhecer aqui aquilo que é a nossa engenharia, mas também essa é uma provocação que estamos a fazer à própria imprensa para que possa fazer o seu trabalho e não se limitar apenas a convites dos órgãos oficiais, faça seu trabalho investigativo e tire como fonte todos os resultados possíveis de onde for possível tirar. Então, obrigado, estão convidados a conhecer mais ou menos e o nosso coordenador da área técnica nessa centralização dos resultados vai poder apresentar. E obrigado a todos.
fazer a apresentação. Desculpa, o nosso espaço é ligeiramente pequeno. É um espaço grande, pequeno. Então, vou pedir que sempre, mas não vão caber todos. E é suficiente. Eu vou explicar a mecânica do funcionamento. Nem agora. Vai cobrar o autor, né? Deputados preliminares Vamos gerir espaço. Como podem ver, temos material físico, não é? Em princípio, nos chega dos distritos, o processo de dados, conforme dissemos, escolhemos uma tipologia de rede que oferece redundâncias. Portanto, nós temos também material que vem via digital. Temos alguns grupos criados em várias redes sociais e também estão divididos por províncias. Portanto, em cada um dos computadores temos em média 2 pessoas, em alguns casos 3. Portanto, há um que é um secretário, depois temos um técnico que faz a digitação. Este liga-se às pessoas que trazem material ou que enviam material ao nível da província ou do distrito para esse grupo ou diretamente, que seja o caso, porque ele tem sempre a prerrogativa de poder confrontar ou pedir dados que estejam em falta. E depois temos o nosso digitador. Depois da informação ser digitada, ao nível de cada computador, ele vai à primeira centralização. Esta centralização que nós fazemos, temos duas, já dissemos que vamos entregar isto online, mas nós temos aqui uma rede, chama-se intranet, temos uma rede que faz o somatório de todos os dados. Então, esta aqui é a primeira centralização. Depois temos a outra centralização que vai já para o bloco online e é a partir desta etapa que nós vamos fornecer os dados para o público. Como podem ver, em alguns casos, que é o caso da cidade de Maputo, nós já determinamos quem é um coordenador, depois temos alguns mandatários, temos os focal points, temos 3 números, depois temos os nomes das centrais. Portanto, é assim que nós vamos trabalhando com os dados que nos chegam e outros que nós vamos à procura. Obrigado. Se tiverem alguma questão, era isso que era importante dizer. Quando é que esses dados serão tornados públicos e através de que plataforma? É como nós fizemos referência, temos um sistema que poderíamos até dizer que é analógico para o nível em que nós já estamos. Esse não vai ser dado, porque também é um ficheiro aberto, mas neste momento, como podem ver, ele aí tem quase um Excel a funcionar, desculpa, mas para este caso nós já temos um site. Como podem ver, é um sistema online mesmo, portanto nós conseguimos, a partir dos dados que são digitados, eles vêm e fazem inserção também nesta plataforma. É desta plataforma que o público receberá um link e vai aceder a um site que mostra estes dados. Isso é o que nós vamos fazer. E é com base nisso que é por isso que nós afiançamos que de 3 em 3 horas ou de 5 em 5 horas poderemos fazer a atualização. Obrigado. Quantos jovens fazem parte desta equipa? Podemos ver que a equipa é maioritariamente jovens. Bom, a última contagem deu 50. Mas isto está a crescer, temos um pessoal de apoio, temos os coordenadores, então estamos para aí a mais de 60. 50 aqui são... Sim, aqui na central, aqui. Nas províncias, como pode ver,
É só multiplicar o coordenador, o chefe do gabinete eleitoral, pelo menos 3 focal points, não é? Depois temos os técnicos distritais, estamos a falar de mais ou menos 4. Então, multiplicar isso por 12 há de ver o que é que vai dar. 11, desculpa. Quais são os desafios que enfrentam a obtenção desses dados numéricos que estão apresentados aqui? É o que já fizemos referência na conferência de imprensa, estes constrangimentos, vou pôr entre aspas, de sabotagem, como fizemos referência exatamente na conferência de imprensa, ao exemplo do que aconteceu na eleição passada, nós conseguimos entregar elementos físicos e elementos digitais. Portanto, nós tínhamos fundamento de todas as preposições que nós assumimos. Então, acreditamos que o fato de alguns MMVs recusarem-se a assinar, o fato deles fazerem a contagem, mas depois não divulgarem, não é? É isto que está a impedir uma grande, podemos assim dizer, celeridade neste processo, não é? De qualquer uma das formas, o trabalho já é árduo por si só, mas poderíamos apresentar uma frequência muito maior. Obrigado. Bom, se não tivermos, é tudo. Vamos deixar os jovens trabalharem. Não nos copiam os links. Será? Okay. Acabamos de encerrar esta conferência de imprensa. Como vocês puderam perceber aqui, há uma engenharia terrível, jamais vista na história de Moçambique. Jovens dedicados 24 horas por dia a controlar, a sistematizar e daqui a pouco também vão começar a divulgar os resultados. O que está a acontecer nesta sala está replicado quase por todo o país. Temos jovens nos distritos, nas províncias, fazendo este trabalho. Estamos a trabalhar com dados reais. Estamos a trabalhar com atas e editais retirados diretamente das mesas de candidatura onde se vence a eleição. Porque nós somos da crença de que a eleição não se vence na CNE Central ou Conselho Constitucional, não. A eleição se vence na mesa, onde a pessoa foi votar, se produz uma ata igual a essa. É justamente esta ata que dita quem venceu e quem não venceu. E porque vocês, aquilo que puderam hoje presenciar, foi mais que evidente que o engenheiro Venâncio Mondlane venceu e está a vencer de forma expressiva, esmagadora, esta eleição. Então, vocês devem ficar constantemente atentos, porque nós vamos, em tempo, atualizar os resultados. E deixando aqui já um alerta para todos, muito cuidado com as informações que circulam por aí, ensaios para poder fazer com que a gente se acomode à fraude eleitoral. A verdade é que os resultados reais são os que estão a ser apresentados aqui ao vivo. Não há absolutamente nenhuma manipulação aqui. Toda essa informação foi dada pela própria CNE. Então, nós temos que sim ter a fé nesta informação e não no que uma estação televisiva ou sei lá qualquer coisa vão apresentar, porque é tudo uma manipulação para poder fazer vincar a ideia de que o Chapo e a Frelimo venceram essa eleição, sendo que isto não é verdade. Então, muito obrigado. Nós vamos encerrar esta live por aqui. Acompanhe aqui na página do Engenheiro mais informações brevemente. Como sempre. E tchau! Tchau! Esse país é nosso, Salve Moçambique. Salve Moçambique. Nós confirmamos. Já salvamos Moçambique.